fazer uma pergunta. Você falou agora a pessoa que ganha 60 mil. Hoje, a molecada, não sei se é classe Z... Geração Z. A geração Z. Classe Z. Tem várias gerações. Zeudu. Não, eu não. Daqui a pouco vai existir mesmo. Hoje A geração da Babi novinha. Geração Babi. Geração Babi. O pessoal hoje, eu vejo pelos meus sobrinhos, por uma galera, eles não querem comprar apartamento. Eles dizem que é uma coisa ruim, é melhor. Carro, né? Carro. Eles querem alugar. É um padrão isso daí que está vindo? Então, mas a maior parte com quem eu tenho conversado ultimamente, eles estão com esse pensamento. E isso daí, eu fiz um estudo agora em Miami, fiquei 3 meses lá sobre mudança de comportamento de consumo pós-pandemia. E aí tava muitas reportagens mesmo sobre isso. A geração Z, é a Z, né? Eu sempre confundo as letras. As novinhas agora não querem comprar e etc e tal. Mas muito se engana, porque rodou uma pesquisa aqui no Brasil e como somos terra patrimonialista, a raiz de patrimônio ela é muito forte. Então, a pessoa num país que ele foi... nós fomos colonizados, né? Uhum. Todos os países que teve esse movimento têm uma necessidade de se sentir pertencente em ter algo. Então, isso é muito cultural. E não muda assim tão rápido. Hoje, essa geração tem aumentado em gráfico a compra de imóveis compactos. Próximos a metrô. Os famosos estúdios. Exato. Concordo na questão, despencou compra de carro para essa geração, mas aumentou imóveis compactos. Inclusive porque os estúdios normalmente não vêm com vaga de garagem, né? Não vem, por conta de zoneamento. Ou se você estiver próximo a metrô, você tem que atender uma série de legislação. E aí, para você conseguir fazer com que aquele projeto viabilize, você acaba tirando a área da vaga e aumentando em área de varanda. Você aumenta a área útil do terreno que você pode vender. Então, por isso, se você olhar os usos mistos, tem a fachada ativa, loja embaixo, estúdio e apartamentos com 2 vagas. Para eu colocar a segunda vaga, a gente põe a doação de uma aqui do estúdio para computar a área. São legislação aqui, o plano diretor. Em São Paulo, a gente tem que fazer uma manobra para a conta fechar, para a gente conseguir comprar o terreno e construir. E colocar apartamentos populares para poder, aqueles de uso popular, para poder construir mais andares, né? Tem uma legislação toda complicada, né? Para você pegar e ter os benefícios de um imóvel popular, que aí é o que está a grande questão que vocês devem estar vendo, muita coisa aí, problema, e construtor, e tarará, que infringiu regra. Estão fazendo puxadinho, né? Porque o que acontece? Para você ter benefícios do governo, você precisa atender uma série de normas e fazer algumas doações dela. Então, ter apartamentos compactos e vender para famílias que ganham até X salários mínimos. 8 salários mínimos, né? Então, você não pode vender para quem ganha mais, porque o benefício não são para essas pessoas. O problema está quando você vende. Ou quando o investidor vai lá e compra esse apartamento não para vender para essa gente, quando né? ele vai alugar. passar, a escritura é um risco danado. Aí que está essa confusão toda aqui em São Paulo, que a primeira leva, né? Um ciclo nosso são 4 anos, 4 a 5. Entre comprar terreno, licenciar produto, aprovar projeto, construir, vai uma média de 4 a 5 anos. Então, a regra disso, agora está começando esse problema, porque está entregando. E a pessoa precisa o quê? Escriturar. E vai escriturar como? Se ela não atende a renda e passa uma série de certificações para aquilo. Então, o popular, eu atuo na linha popular, né, em faixa 1, só que eu atuo de outra forma. Nos Estados Unidos, em Section 8, para quem ganha até $12.000, que chama Section 8 o programa. Nos Estados Unidos, ele não constrói, ele loca. Então, eu pego essas residências e loco para o governo americano e ele coloca essas pessoas de incentivo nessas casas para morar em alguns bairros, estados que são stressed, que a gente chama bem estressados, subúrbio. E aí, eles pagam até $1.600 o governo. Que tipo então, de estado? Tem que comprar bem. Só para entender melhor. Que tipo? Filadélfia, Detroit... lugares assim que nos Estados Unidos são mais perigosos. Eu atuo em regiões que não tem nem furacão, nem a questão de invasão, que tem muito nos Estados Unidos. Tem lugares que se você pega uma casa que ela foi invadida, é difícil tirar. Sério? Igual aqui? Nossa, tem estados que é dificílimo. Então, você tem que estudar muita legislação para você não estar nessas áreas que tem esse risco. Então, deixa eu entender. Você tem uma construtora lá fora. Não. Não.
tem uma administradora. Eu subloco uma construtora. Ok. E aí... geralmente lá eu não construo. Porque eu já compro casas e eu faço a reforma delas em áreas estressadas porque ela é mais rápido. Entre eu comprar a casa e colocar em operação, demora uns 40 dias. Aí você loca pro governo e o governo americano coloca uma que pessoa me paga. Não, aí o governo, que é uma coisa muito legal. O governo ele tem a lista e tem listagens de 5, 10 anos de espera, dependendo de alguns bairros. É um projeto que está desde 1974. São 42 bi de dólares por ano. Só o Obama reduziu 3% e por isso está essa crise habitacional. Se você for para Nova York agora, você vê quantos moradores de rua, muito mais do que há 4 anos atrás. Por causa desses 3%. E aí, o que nós fazemos? Nós compramos essas casas. Aí vamos supor que você fala assim, Sofia, eu quero investir nos Estados Unidos com você. Então, eu vou falar, vou fazer um portfólio para você, $300 mil. Vamos começar com $300 mil, porque eu compro 10 casas, faço o refill, que é o refinanciamento, compro essas casas, loco para o governo americano, e aí essa lista, que é uma grande pulo do gato, as listas, o governo, eles deixam com acesso para nós, administradores. Então, a gente faça um pente fino muito grande em quem vai estar nessa casa. Porque qual é o risco do negócio? Detonação da casa. Sim. Que é um risco calculado, eu ponho a taxa de reparo, tudo, para isso daí. Mas eu estou falando que para você, líquido, fora... os imóveis são seus, a gente abre uma LLC, e a locação, você tem ali o retorno em dólar. Eu estou falando em 2,2 ao mês, médio, que eu te pago em aluguel. Não tem nada no mundo igual. Card? Sim. Dá para entrar no Green Card pelo seguinte. Eu tenho uma operação muito grande de casa. Eu entro com uma parte de societária para administrar o seu bem minoritária no contrato de uma LLC. Por conta disso, você atende vários requisitos para um Green Card. Mas porque eu tenho esses funcionários de alocação, não. E aí é uma coisa que para clientes que querem, aí a gente tem um escritório americano somente para isso, para fazer uma análise e não falar assim, olha, dá... Porque a gente tem que olhar o seu investimento, tem que olhar a categoria jurídica, a governança, uma série de coisas. Meus sócios são americanos, então tudo realmente é chancelado por americano. Assim, é uma condição assim, dos meus sócios, porque é muito diferente. E não que tenha um jeitinho brasileiro, não é isso, que eu tenho muitos amigos brasileiros lá fora. Mas é muito diferente quando você fala em legislação americana. E é diferente de como o americano ele olha. Às vezes você tem imprevistos que você não saberia se você não fosse nativo. Entende? Não é... mas Sofia... Não, isso é negócio. Então, o Green Card é uma coisa séria. Não dá para falar igual o Golden Visa, que teve também um monte de problema na Europa, que as pessoas elas se aventuram em coisas que são muito sérias. Então, você tem que saber realmente... Né? Então, as reuniões que tem clientes nossos que tirou, a reunião com o escritório ela é seríssima. Ele pede, me manda antes para eu ver, porque se você já tiver alguma coisa que não passar, você nem entra. A gente nem começa. Então, isso é importante para a gente, assim. Então, mas é possível, sim, é um formato que é possível. Babi, faça uma pergunta, Babi. Você está aí só contando aí, está calculando quanto que vai gastar já, pastor, tenho certeza. Imóvel é comigo mesmo, toda a linha. Para construir, para comprar terreno, o que você precisa? O que eu queria saber é assim, por exemplo, a pessoa que vai comprar um primeiro apartamento, eu já tenho o meu, mas assim, uma pessoa que vai comprar o primeiro apartamento. O que é melhor? A pessoa comprar um que já está pronto? Ou ela comprar um que está construindo, ou que já está... meio que no contrapiso, ou um que vai sair daqui não sei quantos anos. O que é mais viável para a pessoa que quer ter o seu primeiro apartamento, assim, ou a primeira casa? Que pergunta excelente. Vai depender do seu bolso. Por quê? Eu vou dar um exemplo, assim, da minha jornada de vida para as pessoas terem um contexto. Porque, às vezes, viraliza uma coisa na internet. Na planta é melhor, é pior. Não, é melhor, pronto. Depende do seu bolso. Às vezes você está começando a vida, você não tem 30% de entrada e os bancos hoje com essa taxa pedem 20%, numa negociação, 30% por segurança. Porque com juros efetivos, seguro, tudo... Imagina, às vezes você está falando, vou colocar aqui, um imóvel de 1 milhão. Você tem que ter 300 mil para comprar um pronto, para financiar 700 mil. Será que você tem?
os 300 mil? Se você não tiver, aí você tem que recorrer ao quê? Na planta, que você vai pegar 300 mil. Se ele demorar 3 anos para construir, eu vou pegar essa entrada e diluir em 3 anos. Então, você consegue pagar uma mensal, aí faz aquelas intermediárias, que aí você coloca lá no ano, tem um 13º. Por quê? Vai sair mais caro, porque vai ter a correção de INCC, padrão, mas tudo corrige seu dinheiro também. Só que você precisa olhar se você não tem. Então, o jeito, às vezes, de você ter uma saída e comprar um imóvel é comprando na planta. Agora, se você tem o dinheiro na mão, você pode negociar com taxa de juros mais alta, você consegue negociar bem agora, porque as pessoas estão não conseguindo financiar tanto. Então, o que acontece? As pessoas ou baixam o preço ou mantêm, não aumenta, porque a demanda diminui, a procura diminui. Então, diminui-se o preço. E aí você vai lá e faz uma oferta. Sem dúvida, se você conseguir encontrar uma oportunidade dessa, se você tem o dinheiro, você consegue barganhar melhor. Agora, depende o que é certo o seu momento de vida. Se não, fala assim, olha, é muito bom você comprar um pronto já com acabamento e tudo, mas você tem caixa para isso? E aí você tem que analisar, seus 300 mil parado está rendendo mais do que o INCC, porque é uma taxa baixa o INCC. Descompensa você comprar na planta, porque o seu rendimento, você está tendo mais rendimento com dinheiro parado. Então, o dinheiro não leva a desaforo. Você tem que olhar quanto está valendo o seu dinheiro para isso aqui. Esse desconto está valendo se eu tirar esse dinheiro e colocar à vista? Que às vezes não está. Às vezes é melhor fazer um... Eu tenho um apartamento que eu comprei por consórcio, carta consórcio. Eu tenho apartamento que eu já comprei à vista. Eu tenho apartamento financiado por taxa de juros baixa, que não compensa o que está, porque eu tenho aplicação que, se eu tirar o dinheiro e aplicar, não é uma coisa inteligente. Então, a gente tem que olhar quanto vale o dinheiro, o seu dinheiro. Então, esses 700 mil para você financiar, quanto que ele vale? Que taxa você conseguiu? Ou, se você conseguiu um imóvel de 1 milhão, você negociou e comprou ele a 700 mil, não compensa, às vezes, você pegar e pegar o seu dinheiro e colocar. Você tem que ver quanto vale o valor total do imóvel. Em qual momento de vida. Meu primeiro imóvel, quando eu comecei a vida, tudo que eu podia, amigo, era comprar financiado e que Deus me ajudasse, e no máximo luxo era comprar uma esfirra do Habib's, entendeu? Que era o que sobrava. Eu ia falar e teve uma vez... pô. Não, e teve uma... É porque o meu primeiro imóvel tinha um Habib's na frente, eu lembro até hoje. Que o meu marido, a gente, na rua, né? A gente comprou 4 esfirras e eu passei no porteiro e ofereci, ele quis uma. Eu falei, gente, naquele dia fez diferença aquela uma. Eu sempre conto isso, porque sabe quando você pagou ali o financiamento? E aí eu consegui quitar o apartamento, eu tinha feito uma dívida de 35 anos, a gente quitou em 3, 4 anos. Mas o que eu quero dizer, naquele meu momento de vida, impossível comprar assim, pronto. Não dava, era o que eu tinha. Então, a pessoa ela tem que ter uma realidade muito única, a vida financeira é muito particular. E aí, a gente tem que sentar e fazer conta para você. Um exemplo, Sofia, eu quero o meu segundo imóvel porque eu quero viver de renda. Hoje, o aluguel no Brasil, 0,405, a gente vai ver o que é um bom negócio para você. Não é porque é imóvel que as pessoas ficam, investir no mercado imobiliário é bom investimento. Depende, como tudo na vida. Você tem que ter uma boa pessoa para te mostrar como, em qual parte do mundo. Então, eu tenho muita coisa que dá muito dinheiro no mercado imobiliário. Só que você tem que saber momento de entrada, segurança, seu patrimônio, qual o seu momento de vida. Imóvel hoteleiro dá? Vale a pena? Vale. Só que você tem que fazer um estudo muito profundo. Por quê? Vacância de hotel, localização, e aí você tem que ver taxa. Porque enxoval, as despesas, impostos, o que a pessoa ela faz a conta disso, não, muito bom, eu sou tributarista. Muito bom por quê? Cadê a conta? Muito bom por quê? Em 5, 10 anos, cadê? Uma manchinha de enxoval, você tem que trocar tudo. Exatamente. Está calculado isso daí? Se a gente fizer uma conta e está calculado isso, se for bom, é bom. Se fizermos a conta, não é bom, aquele negócio não é bom, acabou. Não é generalizar se é ou não. Tudo é bom quando você tem uma pessoa que entende para te assessorar se é ou não. Então, mas aí tem uma coisa, assim, tem uma pessoa boa para te ajudar. Só que assim, a pessoa que vende o imóvel, o que ela quer saber? Ela quer saber de ganhar a comissão dela. Então, ela muitas vezes não te ajuda, ela se ajuda. Sim, aí que você sabe a diferença de uma pessoa corretora, que ela vai sempre viver só ali para venda, que é aquilo ali, e de quem realmente é um profissional da área. Porque o profissional da área, eu já perdi venda, mas eu nunca perdi o cliente.
Aquele negócio não é bom para ele. O cara só ponto. compra uma vez. Então, um bom corretor, ele vai lá e faz, tipo, Ele não sabe. é vender a qualquer custo. Não. Isso é o que diferencia. Porque às vezes a pessoa está no desespero, você sabe se aquilo é um bom negócio ou não. Eu hoje, já há bastante tempo, eu não faço venda direta de imóvel. Eu faço estruturações imobiliárias de grandes clientes. Eu falo para ele se aquilo é bom ou não para ele comprar, em estruturação. Então, assim, imagina que essas pessoas que têm 30 milhões de dólares, elas investem de 15% a 30%, alguns 50% em imóvel. Eu estruturo esses 15% se vale dinheiro dela naquele ativo. Mundo. Então, é muito diferente da pessoa falar isso aqui é bom por quê? Eu sei o porquê que é bom e o porquê que é ruim. E qual que é o momento? Tem pessoa que fala, Sofia, a planilha toda disse não vale a pena eu comprar, mas eu quero. É uma assinatura, é um sonho, aí a pessoa está comprando sabendo. Ciente, né? Ciente. A mesma coisa, a pessoa compra às vezes um relógio de 1 milhão. Não é um relógio. Porque você pode ter um relógio de 100 reais para ver a hora. Você nem vê a hora no relógio, você olha no celular. Sim. Um dia eu estava com um cliente gosto, meu, né? ele comprou um relógio novo, era 1 milhão e pouco de euros. Aí eu olhei, falei, que hora é isso? Não sei, não dei corda. Pegou o celular e me falou. Serve só para enfeite. Você entendeu? Sim, Claro. claro. É o sonho Sim. dali. Então, se você vai, tem muitas pessoas, e aí tem também isso no imóvel. Às vezes a pessoa ela quer fazer parte de um grupo, ela quer se sentir ali, é um merecimento, é um status. Às vezes a pessoa ela trabalha numa coisa que ela quer aquilo ali, no momento de vida dela. Então, você tem que fazer toda uma leitura do que é ou não. Então, o que é bom é muito subjetivo.